Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Pode tomar o vosso assento, por favor. Louvado seja Jesus. Senhor. Quem tem a revista, abra por gentileza na página de número 3. Louvado seja Deus. E acredito que já está também no grupo, a revista digital. Louvado seja Deus. O tema do nosso primeiro estudo da nossa revista, que tem por nomenclatura Pescadores, diz assim: Evangelismo, o maior projeto de vida. E o texto áureo diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja Jesus. Encontra-se em Mateus 28, versículo 19. O comentário, a introdução diz: um pequeno grupo de 11 homens foram eles a quem Jesus encarregou de executar sua obra e levar o Evangelho a todo mundo. Pelo texto que nós lemos, eles não eram pessoas importantes, nem bem instruídas, e também não tinham pessoas influentes lhes apoiando. Não eram ninguém em seu país, o qual de qualquer forma não passava mesmo de uma província de segunda classe na extremidade oriental do mapa romano. Se tivessem parado para avaliar as probabilidades de sucesso de sua missão, mesmo tendo a convicção de que Jesus estava vivo e que seu Espírito os acompanhava para equipá-los para sua tarefa, eles teriam desanimado. Tão grandes eram as condições adversas. Como conseguiram? E ainda assim eles conseguiram. E louvado seja Jesus. Quando nós já começamos aqui, em Mateus 28, Jesus Cristo dando essa ordem e encarregando os discípulos de levar o Evangelho adiante, e a introdução nos mostra que eles não eram pessoas importantes, eles não eram pessoas instruídas e eles não eram pessoas influentes. Aqui nós já aprendemos logo no início de que não precisamos ser pessoas importantes para levar o Evangelho de Jesus. Não precisamos ser pessoas instruídas. É claro que o conhecimento da palavra de Deus vai nos capacitar, mas de primeiro momento isso não é uma obrigação. De primeiro momento, eu ser influente, isso não é um fundamento. A única coisa que precisa ter para começar a fazer o que está escrito em Mateus 28 é ser obediente. Se for obediente, está dentro de Mateus 28. Porque Jesus deu uma ordem e encarregou os discípulos a fazer aquela missão.
e eles começaram a fazer porque foram obedientes. Mas a tarefa era simples? Não. Aqui diz na introdução que a tarefa era difícil, que a tarefa, para quem olhava, falava assim, mas não tem como isso daí vingar. Não tem como eles conseguirem sucesso. Mas toda vez que alguém fala isso para mim, ou eu escuto alguém comentar, eu lembro da palavra de Deus dizendo: aquele que começou a boa obra irá aperfeiçoá-la até o fim, até a volta de Jesus. Amado aluno, já pensou nestes fatos? O mundo alcança nível de impiedade e pecado que Deus envia o seu próprio Filho. Após a obra consumada, Cristo envia 11 homens, Judas estava morto, para que o Evangelho chegasse a todo mundo. Nenhum dos 11 eram influentes e seus recursos eram escassos. Vinham de uma região com pouca influência geopolítica e as dificuldades eram imensas, oposição interna e externa. Como conseguir? Aí se você for explicar isso para alguém, se você for falar para uma pessoa que não conhece ainda a história de Cristo, imagine uma pessoa que não conhece a história de Jesus. Às vezes não precisa ir longe, às vezes tem gente dentro da casa que não conhece. Mas imagine uma pessoa que não conhece a história do mestre, você chega e começa a falar da história dele, e a falar que ele designou 11 homens para fazer essa missão, e que eles não tinham recursos, que eles não eram influentes, a pessoa vai falar bem assim, mas isso aí não tem como vingar. Não tinha rede social? Não. Não tinha recurso? Não. Não era influente? Não era. Então não vão conseguir. Infelizmente, essa história que você está me contando aí, eu já sei o fim. O fim é fracasso. O fim aí, ó. Mas quando essa pessoa conhecer a história de Cristo, quando essa pessoa não somente conhecer a Cristo, mas a partir do momento que Cristo habitar nessa pessoa, aí ela vai falar, não, realmente tem como sim. Realmente eles vão conseguir alcançar o objetivo. Realmente eles vão conseguir levar o Evangelho, anunciar a graça, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo por todas as nações. Eles vão conseguir. Porque aquele que designou eles foi o próprio Criador deles. Aquele que deu a ordem foi aquele que, desde o início, vou continuar. Sei não, vou continuar. Como conseguir? A única resposta possível é: Cristo se tornou centro da vida destes homens. E o Evangelho, o maior projeto de suas existências. Isso mexe comigo. Porque
Eu acredito que esses 11, eles pensaram em desistir. Eu acredito que esses 11 homens, eles chegaram a desanimar. Mas pelo fato de Cristo ter se tornado o centro da vida destes homens, eles não desistiram. Por que mexe com você? Porque eu já pensei em parar várias vezes. Sério. Mas toda vez que eu penso em desistir, eu lembro que Jesus Cristo é o centro da minha vida. Eu lembro da história dele, mas é desde o início. Do mesmo modo que os discípulos, é interessante isso. Do mesmo modo que os discípulos andaram com ele, conviveram com ele, aprenderam dele, e chegaram em Mateus 28, depois de Jesus Cristo ter ressuscitado ao terceiro dia, e ter recebido a ordem do Mestre, depois de eles terem se relacionado com Jesus, aí não tem como não trazer Jesus Cristo para o centro da vida. Não tem outra maneira de fazer. Aí eu não vivi com Cristo, porque isso foi há 2000 anos. Eu não pude ter a mesma experiência de Pedro e João. Mas quando eu pego as escrituras sagradas e começo a ler a história do Mestre, a história entra dentro do meu coração. E eu passo também, como eles, a ter intimidade com Jesus, a ter comunhão com Ele, a conhecer Ele, a conhecer o percurso dele, a conhecer os milagres dele, a conhecer a história dele. E aí por isso eu trago Jesus para o centro da minha vida. E ele passa a ser o projeto da minha existência. Isso é foco. Isso é foco. Se chama foco. É você trazer Jesus para o lugar principal. É você trazer Jesus para o âmago, o centro. E depois as outras coisas. Isso é projeto de existência. Por isso não deu errado. Foram alcançados pelo Evangelho. Evangelismo foi a consequência. Ou seja, por que eu, no meu trabalho, eu cutuco alguém e falo, você conhece Jesus? Por que eu mando mensagem para um parente meu ou para um amigo, convidando para vir para a igreja e falando do amor de Deus? Isso é consequência. Isso é consequência do Evangelho ter me alcançado. Não eu ter alcançado o Evangelho, mas o Evangelho me alcançou e te alcançou também. É por isso que você fala de Cristo. É por isso que você anuncia a graça. É por isso que você é evangelista. Porque primeiro o Evangelho o alcançou. E a consequência disso é transmitir o Evangelho. Mas eu não estou transmitindo o Evangelho. Então, infelizmente, o Evangelho ainda não alcançou você. Ah, mas é porque eu sou tímido. Não é isso. Porque a partir do momento que Jesus chega na sua vida, você perde a timidez.
Aquele que não fazia, aquele que não dava saltos, começa a saltar. Aquele que não dava um Jack Chan na frente das câmeras, começa a dar Jack Chan na frente das câmeras. Você perde a timidez. Porque o que ele nos dá não é espírito de temor, mas de coragem. De coragem. Louvado seja Deus. Ser alcançado pelo que Cristo fez leva-nos a viver uma vida de divulgação do seu grande amor. Eis o evangelismo, mensagem da salvação. Bendito seja Deus. Eu acredito que se todo dia a gente conseguir falar de Jesus para uma pessoa, esse dia será um dia feliz. Só uma pessoa. Que isso se torne uma tarefa. São tantas anotadas na agenda, são tantas anotadas no bloco de notas, da alimentação a exercícios físicos, são tantos, que também se torne prioridade anunciar Cristo a uma pessoa. Que esteja ali na primeira linha da lista, falar de Jesus para alguém, ou falar de Jesus ao próximo, porque o próximo é qualquer um. E aí pode ser dentro de casa. Aí dentro de casa você sai e chega no trabalho, pode ser no trabalho, ou na escola, ou na parada de ônibus. São tantos lugares, mas são tantos lugares que nós podemos divulgar o grande amor. E aí sim, nós entraremos dentro da ordem de Jesus, que está em Mateus 28. E o Senhor será louvado pelas nossas vidas. No tópico 2 está escrito o Evangelho. Pecado, o maior de todos os problemas. Em Gênesis temos a origem de todas as coisas. Especificamente no capítulo 3, temos a questão da queda e dos seus efeitos. Vamos aos fatos. O homem é criado à imagem e semelhança de Deus, recebeu autoridade e capacidade para estar à frente de todas as coisas. A Bíblia narra que após o diálogo entre a mulher e a serpente, o pecado se torna realidade para Adão e Eva. Pelo caminho da desobediência, o homem cai. E o processo da queda foi distorção da palavra de Deus pela serpente. Porque o inimigo vem para isso, para tentar distorcer, para tentar mudar, para tentar enganar. E aquele que não está firmado em Cristo, aquele que não tira tempo e intervalo para meditar na palavra do Senhor e ser capacitado para se desviar do mal, tem chance enorme, tem possibilidade imensa de cair. Gigantesca mesmo. Porque a palavra de Deus nos capacita. A palavra de Deus nos deixa preparado para todas as propostas do inimigo. Somente a palavra. E aí, se nós tirar um intervalo do dia para nos revestir da palavra de Deus, quando acontecer o que aconteceu aqui em Gênesis capítulo 3, nós
vamos estar, ou nós estaremos preparados para desviar. Porque é interessante isso. Nós temos 360 graus de alternativas. Como é isso? É simples. Você dá um passo, você tem 360 possibilidades de escolha. Você pode a cada passo ir para frente, você pode para cada passo retroceder, dar um passo para trás, ir para o lado, ir para o outro, sentar, pular, dar cambalhota. E isso eu estou falando só de movimento, mas você pode falar, você pode fazer tanto, ou pensar em tantas outras coisas. Então, são várias possibilidades a cada passo. Então, a cada passo que o cristão dá, vem uma proposta. A cada passo que nós, servos de Jesus, uma proposta diferente. Seja no trabalho, seja em casa, seja na família, nós precisamos estar preparados. Se nós estivermos com a palavra do nosso Deus guardada, onde Ele ordena, no coração, toda vez que vier uma proposta do inimigo, nós iremos rejeitar. Olha só, veja bem, atenção dada ao mal, pois Eva aceita dialogar. Aqui está um grande perigo. Dialogar com a serpente. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33 e 34, Paulo orienta sobre isso. Ele diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Não queira dialogar com o mal. Não queira dialogar com o inimigo. Com o inimigo não tem diálogo. Com o inimigo não tem conversa fiada. Lá em Salmos, de Números 1, diz que nós não podemos estar entre os escarnecedores. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores. É isso, não tem conversa, não estou na roda, não estou no meio daqueles que querem me afastar de Jesus. Eu estou fora daí. É sério isso. Eu estou fora, eu estou longe. Se eu tiver que entrar nesse ambiente, é para pregar Jesus, é para falar de Jesus e sair. Não se assenta. É um grande perigo. A alteração da palavra de Deus. Eva acrescenta, nem tocareis. Não acrescente não. Não enxerga, fala igual outro, não enxerga não. Não inventa moda não. Não inventa justificativa não. Jesus ensina sim, sim e não, não. Não quer enxertar não. Porque vai dar zebra. Negação explícita da palavra de Deus. A serpente afirma que Deus mentiu. Imagina só, nós preparados, forjados, revestidos com a palavra, uma pessoa chegar em nós falar que Deus é mentiroso. É perigoso nós sair na mão com ele. Com a autoridade do Espírito Santo é perigoso nós expulsar o diabo na hora. E como a pessoa escuta que Deus mentiu e ainda cai na cilada. É muito perigoso isso. A concupiscência
concupiscência é atiçada em Eva. Ela desejou, comeu e deu ao seu marido, que também comeu. Eis o pecado. Pecado é nada mais, nada menos que a transgressão à lei de Deus. É difícil. É muito difícil. É muito difícil porque eu já preguei a palavra lá na loja algumas vezes. E você prega a palavra, Deus presente no ambiente, o Espírito Santo entrega para você a mensagem, o Espírito Santo entrega para você o que Ele quer que você fale a eles. Você fala, todos sentem a presença de Deus. E quando acaba, o primeiro assunto é sobre futebol. Não entende? Acabamos de falar de Jesus. Acabamos de falar do autor e consumador da fé. Acabamos de falar do Todo-Poderoso. Acabamos de falar das promessas, aquela que todos guardam. Vai voltar e vai nos levar para casa. Aí você termina o sermão e o tema é futebol. Eu sou ser humano e eu me entristeço. Imagina como se sente o Espírito Santo. Imagina como se sente aquele que morreu por nós na cruz. É de doer o coração. A transgressão, o pecado é a transgressão à lei de Deus. E as pessoas estão fazendo de qualquer modo. O pecado pode ser definido como o ato pessoal de rejeitar Deus e a sua vontade. É a transgressão da lei divina, ainda que o ato, em última análise, não seja contra a lei, mas contra a pessoa de Deus. Davi, depois de violar a lei de Deus, clamou: contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas. Salmos 51, versículo 4. O pecado é contra Deus, contra a sua santidade, amor e verdade. É intenso e profundo, pessoal. O próprio Senhor, nas palavras de Isaías, lamentou a respeito de Israel: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Isaías capítulo 1, versículo 2. Eis o cerne e a tragédia do pecado, uma afronta pessoal ao Senhor de amor. Eu tenho aquele sentimento e eu preciso passar para todos os irmãos. Eu tenho aquele sentimento que Moisés também teve, de ele preferir morrer. Ele preferir ser recolhido do que ver o povo padecer, do que ver Deus não o acompanhar, não estar com ele a cada passo. Ele preferiu morrer. Esse sentimento de dizer: Senhor, eu só quero ir se o Senhor me acompanhar. Senhor, eu estava meditando nisso hoje, porque quando eu me deparo a pessoas que estão totalmente, veja bem,
totalmente na contramão da vontade de Deus. Presta atenção. Quando eu me deparo a pessoas que estão na contramão da vontade de Deus, a minha carne, eu, ser humano, com um pensamento às vezes errante, eu olho e penso, aí já não tem mais jeito, já era. Mas na hora o Espírito Santo que habita dentro de mim me diz, não diga isso. Porque para Deus nada é impossível. Não diga isso. Ainda tem chance. Às vezes nós vemos pessoas atoladas no pecado, adorando ao diabo, fazendo a vontade do inimigo e declarando mesmo que serve a ele. Às vezes nós podemos imaginar, já era, não tem jeito, aí é inferno direto. Eu estou todo arrepiado. O Espírito Santo fala negativo. Negativo. Porque Deus vai até lá e tem poder para resgatar e dar vida a essa pessoa. Glória a Deus. Nós precisamos ter esse sentimento. Evangelismo é isso. Está todo tatuado, não vou nem entregar o panfleto. Não faça isso, não. Esse daí já declarou o ser do inimigo. Eu não vou nem perder meu tempo falando de Jesus. Não faça isso. Eu estou com vontade de sair correndo. É presença de Deus. Não faça isso. Porque o que gera dentro da pessoa mudança é o Espírito Santo. Porque eu nunca imaginei estar aqui. Eu acredito que você também não. Mas Ele nos amou primeiro. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, é todo, é o tatuado, é o que declara ser servo do inimigo, é todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não faça isso. Todos, enquanto ainda estiver vida, Deus o pode restaurar e transformar a sua vida. Aleluia. Glorioso Deus. Ruptura com Deus. Página 6. Os resultados do pecado. Primeiro, ruptura com Deus. O homem tenta fugir da presença de Deus, ou seja, alienação em relação a Deus. O homem se afasta do Senhor, não há mais comunhão, não há mais relacionamento. O fato é por demais grave, pois o homem é um ser espiritual. E Deus o fez com o Espírito, para o mesmo ter contato e vivência com o mundo espiritual. O primeiro é isso, é a ruptura. Porque a partir do momento que você peca, o pecado te afasta de Deus. Por que isso? Porque o inimigo é traiçoeiro. Porque toda vez que nós erramos, o inimigo já chega e fala: como assim você vai para a igreja tendo feito isso? Ele é astuto. Como assim agora você vai ajoelhar para orar tendo pecado? E aí isso afasta você cada vez mais de Deus. E aí você passa a não ter mais comunhão com Deus, não passa a ter mais relacionamento, e aí você já não passa mais a ter uma vida espiritual. E aí realmente você morre espiritualmente. O que devo fazer? Você deve voltar para a palavra de Deus, se ajoelhar
e pedia perdão a Jesus, que foi Ele que morreu por eu e você na cruz do Calvário, foi Ele que João Batista olhou para Jesus vindo e falou: eis o Cordeiro de Deus, que tirou? Não. Que vai tirar? Não. Que tira o pecado do mundo. Aí toda vez que você e eu lembra da palavra de Deus que diz: pois não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu errei, mas estou em Cristo. Sai daqui, inimigo. Eu errei, mas já pedi perdão e Ele me perdoou. Não farei mais. Me arrependi de coração. Caia fora daqui. Estou com Jesus. E não há. E aí você volta a ter comunhão com o Mestre. Não caia nas ciladas do inimigo, dizendo que não tem mais chance para você, dizendo que já era. Mentira! Porque ele é o pai da mentira. Volte-se a Jesus e Ele perdoará os vossos pecados. Aqui um problema muito sério. Não há vazio espiritual, ou seja, se não há relacionamento com Deus, fatalmente há relacionamento com deuses ilegítimos, é um perigo. Assim, Satanás se aproveita para iludir a humanidade com falsos deuses, trazendo o homem para adorá-lo. Esta é a dimensão teológica da queda. A palavra de Deus, o estudo da palavra, nos traz autoridade para aprender isso e carregar até o final. O que é isso? Você se afasta de Deus, aí você não tem mais vida espiritual, aí você começa a adorar deuses estranhos. Ah, mas eu não tenho um deus estranho lá em casa, mas eu não tenho imagem nenhuma que eu fico adorando. Você está muito enganado. A partir do momento que eu e você chegam em casa, já não tem mais vida espiritual com Deus. Senta no sofá, na TV, aí você está priorizando aquilo em vez de Deus. E tudo que você prioriza no lugar de Deus é um Deus para você. Toda vez que eu, ao me deparar com o dinheiro, e o dinheiro vem em primeiro lugar e Deus em segundo, o dinheiro para mim é um Deus. E aí às vezes eu e você passa a cultuar deuses estranhos sem saber. E ele nos engana e tenta nos levar para o inferno. Mas com nós isso não vai acontecer. Porque nós temos a palavra de Deus no coração. E ela está cravada. E a palavra do nosso Deus nos ensina a desviar do mal. A adorar somente um Deus, o Todo-Poderoso. Porque a palavra nos ensina a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas que está na palavra, naquela passagem, vos será acrescentada. E louvado seja Jesus. Segundo, ruptura com o próximo. A culpa é colocada sobre Eva e Adão, que antes poeticamente falava ossos dos meus ossos, agora diz a mulher que me deste. É justificativo em cima de justificativo. O homem e seu semelhante passam da convivência feliz e eterna para a convivência forçada e compulsória. Quando chegamos em Gênesis capítulo 4, tal problema é intensificado, pois Caim mata Abel, seu irmão. O pior
o primeiro homicídio ocorre em um culto, isto é a dimensão sociológica da queda. E eu já quero falar logo sem demora, porque a palavra do Deus que nós servimos em Salmo 133 diz que bom e agradável é que nós vivemos em união. O inimigo aqui não tem trapaça para cima de nós. Por isso que quando nós chegamos aqui, irmão Alexandre, eu sacudo os meus irmãos, abraço eles. Às vezes está descendo daqui, terminou, eu não espere, eu vou lá e... É comunhão. Ó quão bom e suave, ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Então, esse negócio de inimizade entre nós não pode existir. Lucas, capítulo 10, versículo 1. Pode ler para mim, por gentileza, alguém? Senão eu abro Lucas, louvado seja Jesus. Louvado seja Jesus, louvado seja Jesus. Aleluia. Bendito a Deus. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face de 2 em 2 a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E louvado seja Jesus. Ele enviou quantos? De 2 em 2. Aleluia. Porque o nosso Deus, Ele sempre gostou e sempre gostará da união, da irmandade, da comunhão. E lá em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 e o versículo 10, diz assim: louvado seja Jesus. Aleluia. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. É isso que o inimigo quer. Ele quer colocar em nós uma dimensão sociológica para que nós vivemos sozinhos. O que é isso? É se isolar, é se afastar e ficar só. Porque ele sabe que toda vez que nós estamos só, se nós cair, não tem ninguém para levantar. Bendito seja Deus. Nós vamos juntos. Porque os juntos é interessante, eu acredito que vocês vão recordar. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, até na hora do Senhor nos levar para o céu e nos ensinou a ter união. Como é isso? O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com o ressoar da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nos ares, ao encontrar o Senhor nas nuvens, e estaremos sempre com o Senhor. Como é isso, irmão? Os que morreram em Cristo não chegarão nas nuvens primeiro que nós. O Senhor quer que nós, que estivermos vivos, encontramos eles nos ares. Isso se chama união. E depois nós iremos encontrar o Senhor nas nuvens. Então não tente ir só. Não tente continuar a fazer a vontade de Deus sozinho. Não tente se isolar. Não tente ser antissocial. Ah, mas eu não faço parte do grupo das senhoras por causa que fulano está. Não faça isso. Porque o Senhor gosta da união do seu povo. Bendito seja Deus. Ruptura consigo mesmo. Adão disse que tinha medo porque estava nu. Versículo 10. Ele sente vergonha e culpa.
Ele está mal consigo mesmo, sentimentos difíceis, esmagadores e problemáticos surgem aqui. O pecado corroeu de tal forma a alma humana que de perto ninguém é normal. Esta é a dimensão psicológica da queda. Isso é o que traz a depressão. É uma doença muito grave. Isso é o que traz o isolamento. A pessoa começa a se culpar. A pessoa começa a ter vergonha. Por que acontece isso, irmãos? É importante relatar. Porque às vezes acontece isso, porque a pessoa tem medo, depois do erro, de ser apontada, de chegar na casa de Deus e as pessoas ficam olhando atravessado para ela, de chegar na igreja e ser às vezes difamado, às vezes ser humilhado. Isso traz vergonha. Isso traz vergonha. Ruptura com a criação. Eis a dimensão ecológica da queda. Há problemas com a terra, cardos e abrolhos. A mesma se torna maldita. Adão foi posto como um grande cuidador e agora a terra geme. A animosidade surge no planeta. Isso se chama nada mais, nada menos do que má vontade constante. O rancor. Má vontade constante. Infelizmente, entre nós ainda existe a má vontade. Infelizmente, entre nós ainda tem pessoas que tudo que é proposto tem má vontade. Tudo que é proposto a ele, talvez uma ideia, talvez um novo grupo, talvez uma nova ordem. Isso traz uma má vontade constante de dizer, mas já fizemos, isso não vai dar certo. Nós já tentamos e por aí não deu certo. Pessoas cheias de rancor que não conseguem ter ânimo na presença de Deus. Isso precisa sair do nosso meio. Não as pessoas sair do nosso meio, mas esse sentimento. Veja, amado irmão, a experiência do pecado cria o caos. Tal fato é simples de entender. Quando Deus cria o homem, um dos fatos presentes na imagem é a questão do domínio. O homem é alguém que em nome de Deus domina e rege toda a criação. A ele disponibilizada com o pecado, o homem estabelece um caos para o domínio legítimo sobre toda a criação. Abre-se espaço para domínios subversivos e malignos. Esta é a dimensão política da queda. Isso é um grande problema, porque toda vez que eu leio isso daqui, eu lembro da liderança que começa dentro de casa. Toda vez que eu leio isso daqui, eu lembro que existe uma liderança que começa dentro de casa, que precisa ter a autoridade de conduzir, que precisa ter a autoridade de domínio, porque senão é facilmente corrompido e é facilmente levado de um lado para o outro, e chega às vezes a entregar
a direção do comando a outra pessoa que não tem capacidade. É um perigo. É um grande problema. Nós precisamos ter domínio. Nós precisamos ter domínio. E eu já levo o domínio para dizer a você que vai vir vontade de fazer tanta coisa. Vai vir vontade de aceitar tantas propostas. Vai vir. Mas nós precisamos ter o domínio. Porque toda vez que nós perdemos o domínio, nós perdemos as rédeas. E aí não somos nós mas que vamos reger, mas outra pessoa irá reger por nós, talvez até o inimigo. Isso é muito importante. Assim cremos que o pecado é o ato pessoal de rejeitar a Deus e a sua vontade. Cremos que o pecado nos colocou em situação tão deplorável que somente uma ação amorosa da parte de Deus retira o homem de tal estado. Nós dependemos de uma intervenção radical do Senhor por intermédio do seu Espírito, para nos convencer do juízo, da justiça e do pecado. Cremos que além de real, o pecado gera justo juízo de Deus sobre todos os que o praticam. Lê para mim, por gentileza, alguém, Salmos 84, versículo 14. Louvado seja Deus. Porque precisamos entender uma coisa. Salmo 84. Versículo de número, por gentileza, 14. 84. 89, desculpa. Salmos número 89, versículo 14. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Louvado seja Jesus, é isso mesmo. Justiça, juízo de Deus sobre todos os que o praticam. Todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado e tem consequências. É interessante que ninguém pode fugir da justiça de Deus. Eu guardo isso no coração e peço que você guarde também. Ninguém escapa da justiça de Deus. Ninguém vai escapar da justiça de Deus. Ninguém. Nem Jesus escapou da justiça de Deus. Ainda mais eu e você. Quando João Batista, eu gosto dessa passagem, porque lembro do meu pastor pregando, que está lá em Mateus capítulo 3, versículo 13 em diante. Jesus Cristo está vindo da Galileia e João Batista olha, ele vindo e diz: eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim. Jesus, porém, respondendo a João, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Nem Jesus escapou da justiça de Deus. Então cuidado, nós também não iremos escapar. Todos nós passaremos, todos nós estamos debaixo da justiça. Louvado seja Jesus. Glorioso e eterno. Página 7, no tópico 2.3 diz: a universalidade do pecado. Em 2 textos o Senhor deixou tal fato bem claro, vejamos.
Em Mateus capítulo 19, versículo 17, Cristo afirma: não há bom senão um só, que é Deus. A afirmação é clara: nenhum ser humano é bom, somente Deus é bom. Em Lucas capítulo 11, versículo 13 diz: mesmo reconhecendo que seus discípulos tinham a capacidade de fazer coisas boas, a afirmação é direta: eram maus. Vejam, amados, que calamidade. Em Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, tornaram-se conhecedores do bem e do mal. Milênios depois, quando da primeira vinda Cristo, o homem não somente é conhecedor do bem e do mal, mas é dominado pelo mal, sendo mal. Daí cremos que se Adão e Eva não tivessem desobedecido no momento certo, Deus o teria feito entender o bem e o mal, sem serem dominados pelo último. Como desobedeceram, o pecado domina de tal forma o homem que a sua natureza é má. E louvado seja Jesus. Esta é a razão de Paulo afirmar que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, versículo 23. Leia o capítulo 3 de Romanos depois em casa. O texto é por demais claro. Logo, com base em nosso Salvador, chegamos à seguinte conclusão: não se engane, todos os homens são maus, todos os homens são pecadores, e louvado seja Jesus Cristo. Mas abre por gentileza lá em 1 João, louvado seja Deus, capítulo 1, aleluia, aleluia. Glorioso Deus. Aleluia. Glorioso. Aleluia. Glorioso. Capítulo 1, versículo 7. Que diz assim: louvado seja Jesus. Louvado seja Deus. É 7. Louvado seja Deus. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que Deus, desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro, e ele em vós, porque vão passando as trevas e a verdadeira luz o ilumina. Aquele que diz estar na luz odeia seu irmão, até agora estar em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Louvado seja Jesus Cristo. Vamos para o tópico 2.4. Consequências do pecado. O pecado não é uma ação despretensiosa. Suas consequências são fatais. Afeta nosso destino. O pecado faz as pessoas se perderem. Mateus 18, versículo 11. Se não forem perdoados, o pecado fará com que pereçam eternamente. João capítulo 3, versículo 16. Duro, muito duro, o que Cristo afirmou. Louvado seja Jesus. Lê por gentileza alguém João capítulo 3, versículo 16. Aleluia. João 3,16. Porque Deus amou
Louvado seja Jesus. O pecado ele entra justamente para isso. O pecado ele entra para afetar o nosso destino, porque o nosso destino é o céu por eterna morada. Porque o nosso destino é alcançar as entradas eternas. E o pecado, ele entra para tentar nos impedir de chegar até lá. Mas o Senhor Jesus nos chamou, e eu creio, Ele nos ajudará até o final, porque prometera em Mateus 28, está conosco até a consumação dos séculos. Afeta a nossa espiritualidade. O pecado nos afasta de Deus, nos torna cegos para com a sua palavra e inimigos de Cristo. Leamos o que está escrito em João, capítulo 8, versículo 42 até 45. Alguém lê, por gentileza. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse vosso Pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha língua, a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Louvado seja Jesus. Nós precisamos ter muito cuidado para não ficar cegos na trajetória. Eu às vezes me exalto porque eu me preocupo, sabe, de verdade, porque o pecado ele tem esse poder de cegar as pessoas. O pecado ele tem esse poder de afastar as pessoas de Deus. E eu vejo muito isso no meu dia a dia. Pessoas que foram vacilantes e caiu na tentação do inimigo e pecou. E hoje estão cegos espiritualmente. E hoje estão longe de Deus. Por isso eu me preocupo tanto. Afeta a nossa vontade, o domínio do pecado sobre o homem é tão grande e forte, que mesmo na presença da luz, Cristo, grande parte da humanidade escolheu as trevas. Jesus presenciou e frisou tal fato. A luz veio ao mundo e os homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras não eram más, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. O pecado tem o poder de escravizar o homem. E às vezes eu estou passando na rua, irmãos, acredito que vocês também já viram. Você vê pessoas totalmente presas ao pecado, totalmente escravizadas. E isso traz uma consequência horrenda, isso traz uma consequência muito ruim. Mas o que eu falei no início, eu repito agora, não podemos olhar para essas pessoas e desprezar. Esse não é o nosso papel. O nosso papel é olhar para essas pessoas e ainda crer que o Senhor pode transformar a vida delas, crer que o Senhor pode levantar ela diante do futuro e colocar entre os príncipes, porque eu creio desse modo e passo a vocês para que também creiam assim. Afeta aos outros. Quando olhamos o Sermão do Monte, Mateus 5 e seguintes, vemos que o Senhor deixa entender que os nossos pecados geram efeito sobre os outros. Pense nas consequências de quem não seguia por Mateus 5, capítulo 5, versículo 9, com certeza terríveis, reflita ainda em Mateus capítulo 24, versículos 6 e 7.
Aqui o pecado gerando consequências nas relações internacionais. Creia, guerra não é gerada pelo amor e graça divinos. O momento histórico aqui descrito demonstra que o mal estará mais exposto e visível, causando muito mais estragos que em qualquer outro período. Amados, com o pecado não se brinca. Não é brincadeira o pecado. Você olha para as Escrituras Sagradas, não precisa olhar para a vida de irmão nenhum, não precisa olhar para a vida dos seus familiares, não precisa olhar para a vida dos seus colegas de trabalho. Olha para a história do povo de Deus, olha para a história daqueles que foram brincar com o pecado e teve grandes consequências. Eu não vou falar porque não vai dar tempo, mas tantos homens de Deus que brincaram com o pecado e teve consequências horrendas, e um deles bem próximo, que todo conhece a história, é Davi. Não brinquem com o pecado. O perdão dos pecados. Agora chegamos ao ponto mais importante da lição. Cristo deixou claro que a sua grande missão era resolver definitivamente o problema do pecado. Eis o Evangelho. Desde o início o Senhor foi identificado como Salvador. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas, recebe a Maria como mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus capítulo 1, versículo 20 e 21. Ao ser reconhecido por João Batista, foi identificado como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Perante Nicodemos, Cristo afirma sua missão fundamental. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Bendito seja Deus. Essa passagem, eu estava lá na loja um dia, nós passamos 10 minutinhos, irmão, eu peço perdão, mas eu estava lá na loja um dia e eu preguei esse sermão e fiz essa comparação. Na verdade, eu fiz esse paralelo de Números 21 com essa passagem de João. É linda, porque lá Moisés teve que levantar a serpente de bronze. Aquele que era picado pela serpente ardente somente olhava para a serpente e tinha vida. Aí Jesus veio para ensinar e não para aprender. Isso é lindo. Aí ele olha e pega o gancho de Números 21 e fala: do mesmo modo que Moisés levantara a serpente no deserto, assim importa que eu mesmo seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Por isso eu repito pela terceira vez: quando nós olharmos lá fora, aquele homem que a sociedade do mundo diz: já não tem mais jeito, já era, está morto. Não se preocupe, porque se ele olhar para Jesus, terá vida. Se ele olhar para Jesus, terá vida. Então, irmãos, louvado seja Jesus. Guarda no coração isso, é importante. Louvado seja Deus. Cristo aqui nos ensina sobre o que é graça, favor e merecido. Por certo, podemos conhecer a história de Números. Deve que conhecia. Ele era doutor na lei. É uma história de pecado e rebeldia que resulta no envio de serpentes por Deus para castigar Israel Entretanto, é também uma história de graça, pois Moisés intercedeu pelo povo. E louvado seja Jesus. Vamos correr da mesma forma, o Filho de Deus seria levantado na cruz, e todo aquele que nele crê, eu vou repetir pela quarta vez,
todo aquele que nele crê será salvo. Todo. O israelita teria somente que olhar com fé, confiando no que Deus prometeu à humanidade também. Assim como no acampamento de Israel a solução não foi matar a serpente, produzir remédios, ignorar o problema, expedir leis, nem subir até o alto do haste, resumindo-se em tal somente olhar. Assim é com o pecado. Nenhum esforço, ato, realização humanas poderá resolver o problema. A solução é olhar com fé para o crucificado. E assim somos salvos da morte eterna. A solução é crer na graça de Deus. Isso é favor imerecido, isso é graça. Isso é graça. Cristo poderia ter vindo ao mundo como um grande juiz, é verdade. Destruição a todos os pecadores seria o normal e esperado, é verdade. Mas em seu amor veio ao mundo como Salvador e por nós morreu na cruz. Eis a serpente levantada na haste. Aleluia, glorioso Jesus. No deserto a serpente propiciou a vida física aos israelitas. Cristo não. Cristo temos a vida eterna. Nós, todos os moradores da terra. Aleluia. Aqueles homens olharam para a serpente que Moisés levantara e teve vida física. Essa vida não me importa não. Essa vida eu não me importo. Mas eu me importo para aquela pelo qual, olhando eu para a cruz do Calvário, terei eu vida eterna. Se confessares que Jesus é o Senhor e crer no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, não é para qualquer um isso não, viu? Não é qualquer um que crê que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, esse será salvo. Porque com o coração crer para a justiça e com a boca confessa para ser salvo. E com a boca que eu digo, não é ficar com vergonha do Evangelho de Deus, não é ficar com vergonha do Evangelho de Jesus, mas levantar a mão e dizer: eu sou servo de Deus. É levantar a mão e dizer: eu sou servo de Cristo. Cristo me salvou e pode salvar você também. Por fim, o Senhor deixa bem claro que a sua morte é o fundamento para o perdão. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Leio a conclusão e finalizo. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu o principal, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim o principal, Cristo Jesus, mostrasse toda a sua longanimidade, a fim de que eu servisse de exemplo aos que haviam de crer nele, para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre, e todos dizem amém. Amém. Eu quero que vocês guardem no coração essa palavra.
Não saia daqui do jeito que entrou, não. Não faça isso. Porque já tem 2 horas que eu estou aqui em cima. Tem 2 horas que você está escutando eu falar aqui em cima. Não saia daqui do mesmo modo, não. Jesus Cristo padeceu por nós. E Ele nos deu uma missão. Qual? Do mesmo modo que eu salvei você, do mesmo modo que eu tive misericórdia de você, do mesmo modo que eu salvei você, anuncia também essa salvação ao próximo. Anuncia aí essa salvação ao seu companheiro, ao seu semelhante, a pessoa que trabalha com você, a pessoa que convive com você, a pessoa que estuda com você. E aí sim, nós estaremos sendo obedientes à palavra de Deus. Mais uma vez eu agradeço a Jesus Cristo a rica oportunidade de ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus para pregar a sua palavra. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém.